Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos em torno da mesa da palavra, da mesa do pão eucarístico, congregados pelo amor de Deus. Igreja vem de eclesia, que significa assembleia de convocados, convocados pelo amor de Deus, olhando o rosto de cada um, de cada uma de vocês, vislumbro esse amor de Deus, um amor que se tem feito efetivo na vida de vocês, pelos rastros da atuação de Deus na história de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua autobiografia, contando a sua vida, escreveu: eu poderia ter me perdido. São Francisco de Assis dizia: se não fosse a misericórdia de Deus, eu seria mais adúltero que os adúlteros desse mundo, mais ladrão que os ladrões desse mundo. Ora, meus irmãos, se os santos chegaram a dizer isso, imagina nós, onde poderíamos estar se não fosse o amor de Deus? Quantos descaminhos poderíamos ter tomado se não fosse a misericórdia de Deus nos chamando desde a nossa infância? Devemos ser gratos, irmãos e irmãs. Você agradece a Deus por esse amor de Deus na sua história, na sua família? Devemos agradecer a Deus. Estou dizendo isso porque no Santo Evangelho Jesus disse: vim trazer divisão. Eu não vim trazer a paz, pelo contrário, vim trazer divisão. Não é verdade que às vezes até na nossa família uns optam pela fé e outros não? Não é verdade? E às vezes pais dizem assim: padre, mas eu formei na fé, eu dei exemplo, eu encaminhei para a catequese, padre. O que está acontecendo? O mistério da liberdade humana. Quando Jesus diz que veio trazer divisão, é uma forma dele falar. Não é que ele veio trazer, é que diante da pessoa dele, uns aceitam, outros não. Aliás, quando Jesus foi apresentado por Nossa Senhora e por São José no templo, o velho Simeão tomou Jesus nos braços e disse: ele será sinal de contradição. Para muitos em Israel será como que perda, para outros soerguimento. É o livre-arbítrio, meus irmãos. É o mistério do livre-arbítrio. Quando a gente olha o mundo, quantas pessoas boas, mas infelizmente também pessoas ruins, optando pelo erro, pela violência, pelo pecado, pela desobediência aberta a Deus, fazendo desse mundo muitas vezes um vale de lágrimas. É o mistério do livre-arbítrio, da liberdade humana mal usada. Por isso devemos sempre pedir a Deus: Senhor, que eu faça as escolhas certas na minha vida, dá força para eu fazer escolhas certas.
E isso não é de hoje, meus irmãos. Desde os nossos primeiros pais no Éden, desde o pecado original, quando reivindicaram conduzir a existência à margem de Deus, da vontade divina, escutando a proposta da serpente, do inimigo de nossas almas, desde lá, esse drama, pessoas chegam a ponto até de adorar o demônio. Um padre que veio da Itália pregar retiro para o clero no Brasil disse a um sacerdote: o satanismo está crescendo no mundo. E um professor que tive lá em Bogotá, quando fiz o meu mestrado, disse: nos Estados Unidos o satanismo já é tido como uma religião. O ser humano chega não só a virar as costas para Deus, mas chega ao ponto absurdo de adorar o inimigo de Deus. Na leitura vemos a realidade do tempo do profeta Jeremias, que não queria outra coisa senão alertar o povo diante dos invasores. Era melhor não resistir-lhe. E Jeremias queria evitar que houvesse, como aconteceu, uma verdadeira catástrofe, um derramamento de sangue. Mas não acreditavam. Pelo contrário, acusaram ele. Ele é pessimista, ele só profetiza desgraça. E foram diante do rei, e o rei disse: ele está nas vossas mãos. E puseram ele na cisterna. Diz o texto que era uma cisterna de lama, que ele ia pouco a pouco afundando na lama. Um profeta verdadeiro. Veja, ele é como que uma figura do Cristo. Como Cristo sofreu resistência e desprezo e infâmia da parte dos seus opositores. Felizmente, um etíope, provavelmente o eunuco do palácio do rei, escravo, intercedeu pelo rei, por Jeremias diante do rei. E aí tiraram ele da cisterna. Veja, meus irmãos, o drama da maldade do coração humano, do fechamento do coração humano. Por isso devemos realmente pedir perseverança, pedir que usemos de forma correta esse dom de decisão, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Ele não nos criou como um fantoche, nos criou por amor, a sua imagem e semelhança. E mesmo quando o ser humano se opõe a Ele, Ele não intervém, respeita esse livre-arbítrio. Mas devemos pedir: Senhor, que eu faça boas escolhas, dá-me sabedoria. São Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Devemos pedir sabedoria. Desde o tempo de seminário, gosto de um texto bíblico, às vezes rezo com os seminaristas no seminário, às vezes, é o texto do capítulo 9 do livro de sabedoria, intitulado em algumas Bíblias, Oração de Salomão para obter a sabedoria. Como necessitamos da sabedoria nesse mundo de hoje, meus irmãos. Como os pais necessitam de sabedoria, como as mães necessitam de sabedoria.
para que possamos fazer escolhas certas e também que possamos perseverar nelas. A segunda leitura da carta aos Hebreus, o escritor sagrado escreveu: deixemos de lado o que nos pesa, o pecado que nos envolve, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Empenhemo-nos, ou seja, vamos perseverar. Ele está escrevendo, vamos perseverar. Não deixemos ser levados pelo pecado, mas perseveremos no combate que nos é proposto. Devemos pedir a graça da perseverança na nossa vida. E o escritor sagrado nos propõe o exemplo que Jesus nos deixou. Ele suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Pensai naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Olhar para Cristo, olhar para a cruz. No começo da leitura ele disse: estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, são os mártires, aqueles que sofriam por Cristo, já na igreja primitiva. São João Paulo II, numa carta sobre o início do novo milênio, ele escreveu: devemos ser inspirados por essa nuvem de testemunhas, que são os mártires. Eles viveram de tal forma a opção por Cristo, que foram até mortos, testemunharam com sangue. O escritor da carta aos Hebreus escreveu: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Veja como deve ser forte a nossa luta contra o pecado, meus irmãos. Conta-se que São Francisco de Assis, no momento de tentação, provavelmente um momento de tentação de impureza, de pecado da carne, se atirou no roseral para não ofender a Deus. Não ofender a Deus. E um padre que esteve em Assis diz: o frei franciscano nos contou, tem lá a roseira nesse local, é uma roseira sem espinho. E o frei franciscano dizia ao grupo desse sacerdote amigo meu: é impressionante, quando a gente tira uma muda dessa roseira aqui e planta em outro lugar, ela nasce com espinho. Aqui sempre sem espinho. Deus quis deixar talvez aí um sinal, honrando o seu servo, que lutou contra o pecado até o sangue. Os mártires não abriam mão, não abriam mão. Devemos ser inspirados pelo testemunho deles, na perseverança da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua